Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Abençoada noite, abençoado sábado, abençoado final de semana. Shalom, shalom. Vamos viver esse shalom todos os dias, né? Esse shalom que nos transforma, né? Esse shalom que excede todo entendimento, esse shalom que nós não entendemos, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos traz essa transformação, que nós possamos realmente viver. Quantos aqui estão dispostos, né, a viver esse shalom, certo? Quantos estão dispostos? O problema é que nós temos, né, e a gente trabalha aqui com na psicologia do usuário, tem, né, aquele que quer uma transformação e tem aquele que tem uma reserva. E nós, da mesma coisa, né, nós temos uma reserva. Sempre temos algo assim que a gente não tem o desejo de mudar completamente. Nós não temos como viver completamente. Nós não temos uma transformação, uma prosperidade, né? E a gente, qualquer coisa que custe a nossa paz é caro, certo? É caro. Mas não a paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que, então, custa muito caro. E às vezes nós, né, estava falando com alguém hoje, de, cara, isso é que nem droga, certo? Você tem alguns momentos felizes, daqui a pouco é uma tribulação atrás da outra. Então, tudo aquilo que nós não estamos dispostos a viver completamente, a ter uma entrega, onde nós temos uma reserva, certo? Vai nos causar, né? E eu não estou falando, eu falo, olha para cada uma das nossas vidas pregressa, né? Como era quando chegar aqui, para você estar aqui de novo, uma terceira, quarta, quinta, né? Ou não houve uma entrega, certo? Não houve uma entrega onde você vai renunciar, você vai abrir mão de tudo para viver, né? E a gente, eu estava falando para a pastora, eu tenho sonhos e projetos que Deus coloca no meu coração para muitas pessoas. Eu estava dizendo para ela, muitas vezes a gente não fala, sabe? E as pessoas ficam esperando. Ai, pastor, fala isso. A gente não fala porque andar, a gente não deve andar com as pessoas por interesse. Eu tenho que andar com as pessoas porque eu tenho prazer de estar com elas, certo? E assim, eu estava diante disso, estava vendo assim, quantos amigos nós temos, certo? Mais de 5, 10, 15, 20 anos que estão conosco, né? Quantos nós temos? Cada dia nós temos algo novo, né? Por quê? Porque as pessoas não suportam as nossas fraquezas, certo? As pessoas não suportam os nossos erros, as nossas falhas, assim como nós não suportamos, certo? Vocês viram que todo o louvor aqui foi que nós somos, né, um corpo, nós somos importantes, nós somos. Só que eu tenho que entender isso e querer viver isso, viver esse processo, sabe? Estar disposto, né? Porque Jesus só pode entrar aonde a gente deixa. Não é que ele não pode, ele só entra porque ele estabeleceu leis, certo? O inimigo não, o inimigo, como ele é um quebrador de leis, né? A palavra diz, né, que ele não se firma na verdade. Então, se ele não se firma na verdade, ele conhece a verdade, mas ele não vive nela, não quer viver nela. Então, andar com
com Jesus é eu permitir que Ele entre, certo? Nas áreas que eu, né? E nós vivemos, né? Por exemplo, ser dizimista, ser ofertante, ser um doador, ser alguém que sabe que, cara, isso você não entende, certo? Não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de vida. A gente decidiu que a gente não é, né, dizimista, a gente é tudo dizimista, porque às vezes a gente até prejudica o andamento, porque tem alguns que não querem crescer, ficam na sombra e não querem crescer. Como, né, a gente sempre diz assim, como seria bom que tivesse, né, 4, 5 aqui, trazendo uma palavra no sábado, o culto fosse até a meia-noite, 1h. Gente sedenta, com fome e sede de Deus. Mas como Eutico, né, muitos estão dormindo na hora da ministração. Aí cai. E a ministração não é pregando, a ministração é todos os dias. É uma vida cotidiana, uma vida diária, uma vida de entrega, uma vida de cruz, uma vida de morte. Haverá um tempo em que os mortos ouvirão a voz do Senhor. Os mortos, aqueles que não fazem mais a sua vontade, não tem mais. Então, na nossa vida, né? Ainda falava ontem para alguém, disse, o tempo está apertando. Está apertando o tempo. Sabe, nós temos aí, Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus, Ele ressuscitou no 3º dia. E Ele disse que Ele vai voltar. Ele foi assunto aos céus, Ele vai voltar. E desde que Ele foi assunto ao céu, que Ele subiu ao céu, já faz 2000 anos. Nós estamos entrando, nós estamos no 3º milênio. Nós estamos na madrugada do 3º milênio. E aí o Senhor diz assim que um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Que dia Ele ressuscitou? 3º. Que dia nós estamos desde que Ele subiu aos céus? No 2º. Estamos. Então, vamos deixar de brincar. Talvez você não tenha mais tempo. Talvez essa noite. Talvez amanhã. O nosso problema é que a gente vai empurrando. Nós estamos numa iminência de uma guerra aí, nuclear. Uma guerra como nunca antes vista. E aí, nós estamos preparados ou nos preparando? Estamos, né, daqui a 3 sábados, é Páscoa. É a morte do Senhor. 5 de abril. E aí? Se Ele, segundo os estudiosos, Ele morreu na Páscoa, nasceu na Páscoa e deve voltar. E se for aí agora, está pronto? Sabe, às vezes nós brincamos, passamos a nossa vida brincando de crente, brincando de igreja, nós não entendemos o tempo do Senhor. Nós não procuramos entender, não procuramos ter intimidade com Ele.
Quantos podem dizer, não, é minha primeira vez, não nesse lugar, mas lugares semelhantes a esse? Quantos? Não. Você, eu já tenho 10, 20, 30, 40, 50, chega assim. Tem um prazer de dizer isso. Rato de comunidade, rato de... Está lá o tempo todo. Então é um tempo de mudança, um tempo de renúncia. Hoje estamos, né? Hoje é noite de ceia. Eu quero trazer um texto que se encontra em Êxodo. Nós entendemos que a Páscoa, né, ela é uma realidade espiritual, né, que foi a revelação da libertação do Egito, onde o povo de Israel estava escravo há 400 anos e não quer dizer se é 401, se é 404, é um tempo determinado, um tempo de completude. Então, um tempo determinado ele esteve escravo. E às vezes nós estamos tão obsoletos, nós estamos tão imersos num problema que às vezes nós mesmos criamos, que nós não olhamos que o Senhor quer nos libertar, que é um tempo de libertação, é um tempo de cura. E ficamos parados. A pastora falou essa semana sobre Moisés. Moisés disse, marche. Todas as nossas... a gente estava discutindo hoje à tarde sobre... Até falando sobre Davi, que Davi até tinha as 5 pedrinhas, né? Ele juntou as pedrinhas, foi lá, colocou na sua bolsa de pastor, mas elas só, né, tiveram o fim quando ele usou aquilo que ele tinha. E quantas vezes nós temos isso que Deus tem nos dado? Nós falamos os dons e talentos que Deus tem nos dado, e nós temos guardado, não temos multiplicado, porque nós não queremos, né, aprender, buscar, certo? Ficamos com a nossa mente dentro de uma caixinha e não queremos ser libertos. Porque a libertação, certo? A libertação, a separação vai nos levar à libertação. Jesus diz isso para os judeus. Ele diz assim, nós falamos João 8:31. E aos judeus que creram nele, e ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a primeira coisa é essa separação. Nós queremos andar com Jesus, mas não queremos nos separar. Embora Ele esteja nos levando para o lugar da separação, nós não queremos.
Amém? Êxodo 6, 6 e 7. Amém? Por isso diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que vos farei sair da opressão dos egípcios, e eu vos livrarei da sujeição deles. Eu vos resgatarei mediante a força, com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei como meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro da opressão dos egípcios. E eu vos levarei uma terra a qual levantei minha mão em juramento para dar a Abraão, Isaque, Jacó, e a darei a vocês por herança. Amém? Quando o povo sai do Egito, o povo está preparando para sair do Egito, essa é a palavra que o Senhor dá para ele. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por essa palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que nós realmente possamos ver o processo que o Senhor quer operar em nós, Senhor Deus. Processo de santificação, separação, libertação, Senhor Deus. Redenção, para nos levar para o teu reino, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que todos venham à mesa e realmente queiram estar nesse banquete espiritual. Hoje é noite de ceia, Pai. E essa ceia é para que nós tenhamos comunhão contigo, ter intimidade contigo, conhecer mais de ti. Muito obrigado, Pai. Que essa palavra traga cura, traga renovo, transformação, transmutação, Senhor Deus, transfundação. Em nome de Jesus, Pai. Amado e doce Espírito Santo, derrama, batiza, fala com o teu povo aquilo que tu queres, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estávamos no Egito, nós éramos escravos. Quantos de nós ainda temos essa mente de escravo? Porque de tirar do Egito é fácil. Agora, tirar o Egito de dentro de ti que é difícil. Esse é o problema. É tirar o Egito de dentro de ti. Nós sabemos da verdade, conhecemos a verdade. Nós temos uma dificuldade de traduzir isso, de traduzir nas nossas atitudes, no nosso caminhar, no nosso andar, como nós nos movemos. E nós não estamos falando de perfeição, de alguém que é perfeito, não. Falamos de alguém que toma a firme resolução de mudar de vida, certo? Jesus, ele cumpriu o que ele cumpriu porque ele tinha na sua face, no seu andar, no seu caminhar, nos seus ensinos, o jeito de quem ia para Jerusalém. Paulo, ele diz no capítulo 26 de Atos: eu não fui desobediente à palavra. Essa palavra aqui transforma. Se não houve uma transformação, essa palavra ela não está em mim. Uma coisa é eu conhecer a palavra, outra coisa é ela está entranhada nas minhas células. Não é garantia de que eu não vou errado,
mas eu não vou recalcitrar. Então, hoje é noite de ceia, noite de reflexão. Por isso digo aos filhos de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que vos farei sair da opressão dos egípcios, e eu vos livrarei da sujeição deles, e eu vos resgatarei mediante a força, com braços estendidos e com grandes juízos. E eu vos tomarei como meu povo, e eu serei vosso Deus. Então vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro da opressão dos egípcios, que os vou levar para vocês para uma terra. A ceia, ela tem, a base, a ceia de Jesus, a ceia que nós fazemos hoje, a ceia que nós faremos na eternidade. Ela tem esses 4 pilares: separação, separação, libertação, redenção e reino. Isso é a ceia do Senhor. Jesus cumpriu esses. Ele nos deu o exemplo, santificação, ou separação. Santificado, a palavra santificado é separado. O Senhor nos tira. O judeu, até hoje, até nos dias atuais, ele toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, ele tem a sua ceia. A sua ceia onde ele relembra. Nós fazemos a ceia uma vez por mês, mas não tem nenhuma na palavra que tem que ser no sábado, na segunda, na terça, não tem. O Senhor diz assim: fazei isso em memória de mim até que eu venha, até que eu volte. Então, nós aqui como comunidade, nós todos os dias nós ceiamos, estamos juntos aqui. Isso é uma ceia, é uma mesa onde nós nos confrontamos, nos alinhamos. Aí tem aqueles que saem da mesa. Jesus, ele reúne os 12 e os 12 mais próximos. E começa a discorrer, ele diz: essa noite um de vocês me trairá. Ninguém fica ofendido. Hoje, se você fala, é motivo de ofensa, motivo de quero ir embora, não aguento mais, não tenho motivo, não tenho, como é que a serpente diz, não preciso passar por isso, Conselho da serpente, não preciso passar por isso. Quando nós achamos que nós não precisamos passar por isso, porque realmente nós precisamos passar por isso. Realmente nós precisamos passar por isso. Quando eu começo a entrar nesse processo, nessa caminhada, que vai me levar. Quantos querem viver o reino? Creio que todos. Mas há um processo. Separação. Santificação. Hebreus 4:12 diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. 12:14. 12:14. 14:12. 12:14. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa paz, nós estamos vivendo essa paz com todos,
Uma paz que não depende do outro. Não é o outro, é eu que tenho. É eu que tenho que ter essa paz. Independente do que o outro está fazendo. Dependente das atitudes do outro. Dependente do mover do outro. Como o outro está se movendo. Está me traindo? Está me roubando? Tá? O problema é dele. Eu tenho que ter essa paz. Eu tenho que buscar essa paz. Então, às vezes o Senhor está trabalhando em nós. Buscai a paz com todos. No que depender de vós, né? No que depender de vós, busquem a paz com todos e a santificação. E aí nós temos que entender que corpo é isso. Quando nós saímos do Egito, quando o Senhor tira o povo do Egito, que Ele manda eles fazerem essa ceia que eles fazem, até hoje eles tomam o cálice, os 4 cálices, são 4 cálices que eles tomam. São 4 cálices de vinho, né? O primeiro é da separação, o segundo da libertação, o terceiro é da libertação, redenção e reino. Cada um, eles leem essa palavra, né, e instruem. Eles falam. Não é simplesmente uma ceia, é um estudo, um culto, uma palavra, onde eles relembram tudo o que eles passaram. Onde nós devemos relembrar, né, onde nós estaríamos agora se o Senhor não tivesse nos tirado. Onde nós estávamos. Por isso que Ele vai nos tirar. Ele diz, estejam prontos. Êxodo 12:8. É, 12:11. O 8, né? 12:11. Todo o capítulo 12 é... E desta forma o comereis, com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias postas nos vossos pés, e vossas varas nas vossas mãos. E o comerão apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Páscoa, né, a palavra Pessah em hebraico é passagem. É passagem. É passagem, sempre é. O Senhor nos quer que nós passemos, que nós transpusemos algo. Jesus diz, vamos para o outro lado da margem. Abraão, o hebreu, é aquele que passa para o outro lado. Amados, não tenho uma vida de santificação se eu continuar do mesmo jeito, mesmo que o Senhor não tenha, o Senhor tira eles com o braço forte daquele lugar. Mas nós vimos que logo adiante existe uma rebelião. Por causa do quê? Por causa do populacho que estava no meio. Aí muitas vezes nós estamos nos reunindo, ouvindo, dando vazão ao que o populacho, essas pessoas sem compromisso, estão nos instruindo, falando aos nossos corações, nos aconselhando, às vezes sendo os nossos mentores.
nos incentivando. Nos levando para um caminho de rebelião aberta contra Deus. Nós andamos, vivemos, praticamos dessa forma. Então, amados, nos coloquemos nesse lugar, sabe? Estejamos prontos, lombos cingidos, sandálias nos pés, vara na mão, autoridade, identidade, propósito. Autoridade, identidade e propósito. É isso que vai nos levar para esse processo de separação, de santificação. Quantos de nós estão dispostos a abrir mão das minhas vontades? Quando nós entendermos isso, certo? Nós vamos buscar Cristo, ele veio e cumpriu cada uma dessas e nos dá o exemplo. Cristo, ele passa pelos cálices. Só tem um cálice que ainda não foi tomado. Quando Jesus vier para tomar esse cálice, eu quero estar junto. Quantos vão querer estar? Né? Que é o cálice do reino, de entrar nesse lugar. Lucas 22. Dois. Não. 18. Porque eu vos digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quantos querem estar? Quantos querem estar lá? Cara, que prazer estar lá. Eu quero. Mas para eu estar lá, a minha vida tem que estar aqui. Tem que estar alinhado aqui. Eu tenho que trazer a vida dele para mim. E Jesus, ele fala, né, ele cumpre. Nós vamos falar de cada um, mas Lucas 22, 19, né, é esse primeiro cálice que fala, 19, esse é o meu corpo que é dado, por favor de vocês, façam isso em memória de mim. Mas não é esse não.
18, 17. Deixa eu trazer. Jesus, ele cumpre todos esses cálices, menos o do reino. Quando nós vamos falar no dia da Páscoa, que é o que ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse é o cálice da redenção, do martírio, da morte, da entrega. Representa a dor, o sofrimento, representa as ervas amargas, o pão sem fermento. Quantos estão dispostos a passar por isso? Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. Santificação é separação. Separação na palavra, separação no jejum, separação na oração. Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, vocês acham que esse lugar aqui é um lugar de santo? Não somente aqui, mas qualquer, onde nós estivermos, é um lugar de... Não é. É um lugar aonde nós estamos sendo santificados. É aquela... Saímos e somos tratados. Né? Paulo fala que Deus permite, né, para que se revele o coração. Esqueci o versículo. Para que sejam reveladas as intenções do coração. Porque as pessoas às vezes têm uma carinha muito bonitinha na nossa frente. Levanta a mãozinha, glória a Deus, aleluia. Né? Até as crianças aqui, a Catarina estava aqui. Amém, glória a Deus. Mas se nós fizermos isso sem entendimento, né? Que valor tem isso? Que valor tem isso? Então, a separação, Deus já vai nos separando. Ele separa a Abraão, como disse, Gênesis 12:1, Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso é separação. João 17 diz: Senhor, o Pai. João 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Não é o que o pastor pensa, não é o que o pastor quer, é o que diz a palavra. Santifica na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Não tem como eu ser santificado se eu não estiver nele. A verdade, porque no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito seria feito se ele não fosse por ele. Então nós estamos aqui porque ele nos está fazendo em nós, ele quer fazer em mim, em ti. Então toda a tribulação, por isso que Paulo diz, eu me glorio na tribulação, porque a tribulação ela vai gerar a paciência. Então às vezes o problema é que eu não entendo a tribulação, eu saio da tribulação, eu entro numa tribulação, e vou para a tribulação, e saio da tribulação, porque eu não espero todo o processo. Sabe que eu estava falando com a pastora, nós tínhamos alguém no nosso meio aqui, não vem ao caso quem era, mas pessoa que tinha um desejo de fazer um curso de fotografia e tal. Mas é um processo, né? A gente fala de processo. Que tempo é o processo de Deus? Alguém já sabe quanto tempo dura? Senhor, vem cá, tem um tempo, tem um cronograma, tem uma apostila. Não, depende de quem? Depende de mim, e o Senhor olhar as intenções do meu coração e dizer, tá. Esse povo aqui, ele saiu, 2 meses era para ele estar na terra prometida. Né? Na realidade, se fossem todos adultos, em 10 dias eles estavam lá. São 200 quilômetros. Né? 10 dias. Se fossem todos adultos, em 10 dias você estava lá. Se não tivesse animais, não tivesse 10 dias estava lá. Caminhando 20 quilômetros por dia. Né? Mas não. Por quê? Por causa da dureza do coração. É Deuteronômio 8:2. O Senhor diz, fui eu que levei vocês para o deserto para saber qual a intenção do coração de vocês. Fui eu que te deixei passar fome, sede. Deuteronômio 8. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, conduziu, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, é Deus que está nos conduzindo. É o Pai que dá. É lógico. Sabe que é como um pai, né, que quer dar alguns ensinamentos, Deus vai fazendo, né? Eu tenho uma, né, a Lívia está lá em Santa Maria. Ela está passando uns dias, uns perrengues lá, um calorão lá. Né? Poderia ter ido lá, comprar um ar-condicionado, colocado lá e resolver o problema. Mas não, ela tem que aprender alguns ensinamentos. Porque o pai que ama o filho, ele vai instruindo. Eu estava falando dessa pessoa que estava no nosso meio, ela disse, eu quero fazer um curso, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas o coraçãozinho peludinho, né? Um coraçãozinho ingrato, um coraçãozinho manipulador, essas coisas. O Senhor, né? A gente até tentou matricular e não conseguiu e tal. Ela foi embora. Não aguento mais, não aguento. 15 dias depois, né? 10 dias, 5 dias, a pessoa, tem uma vaga aqui para um auxiliar de fotógrafo que queira fazer um curso de grátis, né? Ia receber e ainda ia trabalhar, ia conquistar uma clientela para ser. Mas o coraçãozinho, né, peludinho, o coração que não espera o processo, não aguenta o processo, sabe?
Não entende. Então, o processo de santificação é que o Senhor faz conosco. Humilhar, pôr à prova, conhecer as suas intenções, se iriam obedecer ou não. Então, e aí o que acontece? A gente vai para o mais fácil. É mais fácil. Vou, falando disso, quando eu tinha 17 anos, eu disse, eu vou estudar de noite, vou trabalhar no mercado, né? Daí uma pessoa que me orientava disse, bela escolha, né? Tu vai, e às vezes as pessoas, porque eu odeio capitalista, eu odeio pessoas que não sei o quê, porque não sei o quê. Por que tu não faz que nem ele, certo? Trabalha, né? Rasga a carteira e vai atrás, fazer algo. Então o que acontece? Ele disse assim para mim, beleza, vai trabalhar, né? Trabalha 35 anos com carteira assinada, tu aposenta ou tu pode, né? Continuar estudando, te aperfeiçoando, e aí tu ser, né, aquele que vai contratar em vez de ser o contratado. Era ruim, porque daí eu via os outros tudo com dinheiro, né? E eu tinha que pagar os cursos que eu fazia, as horas que eu trabalhava não dava, mas eu olhava, às vezes, os primos, parentes. Mas depois eu vi a diferença quando, com 19 para 20 anos, comprei uma casa. Não era, mas era uma casa. Com 22, comprei um carro. Com 29, com 23, 24, me formei em administração. Com 29, me formei em direito. Sabe? Esperar o tempo. Santificação, né? Hoje, né? Isso não tem, mas em Cristo é eu esperar esse tempo de Deus trabalhar em mim, de me mostrar, né? Para eu reconhecer, para eu mostrar com a intenção. Aí Deus dá, o Pai dá. Mas o que tu vai fazer com aquilo que Ele te dá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Santificação, separação, verdade, libertação. Não estou falando de religião, estou falando de transformação. Jesus quer fazer isso na minha e na tua vida. Se deve ser uma prática diária. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Pedro 1, 2, perdão. Amém? Então, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas a todos.
graça e paz multiplicado. Alguém que está em santificação, ele não é um atribulado. Sabe? Por isso que às vezes eu digo assim, falo algumas palavras assim, cara, deixa de ser crente, seja um filho de Deus, escolhidos de acordo com a presença de Deus Pai. Do Pai. Porque daí vai vir a tribulação, mas tem gente que é a própria tribulação, certo? É a encarnação da tribulação, certo? É como é que eu digo, o propagador, crente, mas é a própria tribulação. O Paulo diz, eu me glorio. Sabe quando vem aqueles atribulados? Ele diz, eu me glorio na tribulação, porque a tribulação, cara, não tem coisa, né, eu vou dizer assim, para te trazer mais paz, mais paciência, do que a tribulação. Já viu um atribulado do teu lado?